No capítulo anterior, Kishibe levou Denji e a Kobeni até um esconderijo. Lá, a Makima não iria conseguir encontrá-los. Então Denji viu um noticiário na TV, era sobre o Chainsaw Man, como ele tinha se tornado não apenas um herói, e sim aquele que se levantaria várias vezes para derrotar os demônios. Hoje irei resumir o capítulo 93, onde neste capítulo Denji irá até a Makima, iniciando o segundo round dos dois. Bom, seria apenas o resumo do capítulo 93, mas após um pedido de um fã meu, irei acrescentar o capítulo 94. Então serão 2 capítulos em um único vídeo. Então já sabe, né? Deixe seu like brabo se você já é de casa. Lembrando, são vídeos todos os dias. Resumo dos capítulos do mangá de Chainsaw Man. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. O capítulo 93 inicia com um Denji assistindo o noticiário. O mesmo disse que todos estavam elogiando ele. Na TV apareceu uma garota segurando uma placa, pedindo para o Chainsaw Man namorar com ela. O mesmo até chorou quando viu isso e disse que elas queriam ele. Todas elas queriam ele. Então, em uma poltrona, Kishibe disse para ele calar a boca. O mesmo disse que na verdade já tinha se cansado de pão com geleia no café da manhã. Assim, todas as manhãs ele queria comer carne. Ajoelhado no chão, ele disse que não devia, que isso era errado e que era a mesma coisa em relação às mulheres. Ele não queria ter uma namorada, ele queria ter 5, não, 10 namoradas. E chorou dizendo que queria molhar o biscoito. Então, por isso, ele queria ser o Chainsaw Man. Kishibe então olhou bem sério para ele e o mesmo olhou bem sério para o seu capitão. Então Kishibe disse a ele que se ele chamasse a atenção da Makima, ela iria matá-lo, pois ela tinha ouvidos em todos os lugares, e que da próxima vez que ela vê o Chainsaw Man, ela iria matá-lo. Então o mesmo se acalmou. À noite todos estavam dormindo, menos o Denji, que estava olhando para a TV. Em seu pensamento, ele disse que queria ser o Chainsaw Man, mas para isso ele teria que dar um jeito de derrotar a Makima. Mas ela não seria uma pessoa que ele conseguiria em só balançar suas serras. Então todo o tempo que ele passou ao lado dela, tudo que ela falou deveria ter uma coisa que ele deixou passar. O mesmo disse que era para ele pensar, usar sua cabeça ferrada, mas tudo que ele conseguiu pensar foi em tudo que ele passou e na Makima, e disse que ele era um merda, pois mesmo depois de tudo que aconteceu, ele ainda gostava dela. Então o dia amanheceu e o Denji estava esperando ela no cemitério, em cima de uma cruz. A mesma apareceu diante de vários caçadores controlados por ela. A mesma disse que ele estava bem patético e perguntou se ele foi até lá só para morrer. Então o mesmo saiu de cima da cruz e perguntou a Makima se no mundo super incrível e perfeito que ela queria criar, teria filmes toscos. A mesma então perguntou por que ele tinha se transformado no Denji novamente. E respondeu a pergunta dele, que no mundo seria melhor se não existisse filmes ruins. E o Denji disse que sendo assim, teria que matá-la. A Makima disse que a forma dele atual e as coisas que eles estavam dizendo não são dignas do Chainsaw Man. Sendo assim, ela achava ele desagradável. Então ela novamente irá usar a 5ª divisão. E o Denji colocou suas serras para funcionar. Bom, após isso, Makima utilizou os poderes do demônio zumbi e fez os mortos saírem de seus túmulos. Eles estavam com sangue nos olhos, pois até mesmo a cruz eles arrancaram para utilizarem como armas. Cercado, Denji enfiou suas serras no chão e atrás dele ele conseguiu arrancar um pedaço do chão com suas correntes. Então ele lançou esse enorme pedaço de terra em direção à Makima. Então o Homem Katana e o demônio da espada longa conseguiu destruir em vários pedaços. No meio dos destroços, ainda no ar, o Denji apareceu e conseguiu derrotar os dois, rasgando eles. Então o demônio lança aproveitou e lançou uma lança em direção ao Denji, que foi perfurado. Rapidamente, Reese, o demônio bomba e o demônio chicote partiu para cima dele, mas mesmo assim ele conseguiu retalhar as duas. Após cair no chão, ele foi atacado pela Conchi, o demônio besta, mas conseguiu se defender, mas isso só serviu de distração,
pois um exército de zumbis correram em direção a ele e pularam em cima dele. O demônio lança-chamas disse que ele estava bem mais fraco do que antes. Makima disse a ele que as pessoas ao redor do mundo aceitaram o Chainsaw Man, estavam consumindo ele como se fosse um personagem. Sendo assim, não tinha motivos para sentir medo dele. Então Denji estava quase saindo desse bolo de zumbis, mas o demônio lança-chamas aproveitou e disparou em direção ao Denji e os zumbis, queimando todos. Então, em meio às chamas, saiu duas correntes em direção aonde a Makima estava e se prendeu em duas cruzes. Assim, ele saiu em uma velocidade absurda, derrotando o demônio lança-chamas. Ele foi parar em cima do demônio besta, que se defendeu e também defendeu a Makima, mas não adiantou. O Denji passou o rodo nela, derrotando assim o demônio besta. Mas antes, o mesmo atirou no Denji. Assim, Denji caiu de joelhos sangrando ao chão. Makima atirou com seu poder na sua própria mão. Assim, ela deu seu sangue ao mesmo, dizendo para ele acordar, pois ela iria matá-lo com suas próprias mãos. Sendo assim, era para eles lutarem.